Segundo livro de Samuel, capítulo 6. A palavra de Deus diz assim: Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel em número de 30.000. Dispôs-se e com todo o povo que tinha consigo partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus, sobre a qual se invoca o nome do Senhor dos Exércitos, que se assenta acima dos querubins. Puseram a arca de Deus num carro novo e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro e Uzá e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. Levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estavam no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor com toda sorte de instrumentos, de pau, de faia, com harpas, com saltério, com tamborins, com pandeiros e com símbolos. Quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. Desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá, e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. Temeu Davi ao Senhor naquele dia e disse: Como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar-se para junto de si a arca do Senhor, para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, o geteu. Ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor abençoou e a toda a sua casa. Então avisaram a Davi, dizendo: O Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à casa de Davi. Sucedeu que, quando os levaram à arca do Senhor, tinham dado 6 passos. Sacrificava a ele bois e carneiros cevados. Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor e estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. Assim Davi, com todo Israel, fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. E ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filha de Saul, estava olhando pela janela e, vendo ao rei Davi, que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar na tenda que lhe armara Davi. E lhe trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos Exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão e um pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para sua casa. Voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: Que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas e de servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: Perante o Senhor, que me escolheu a mim antes do que a teu pai e a toda a sua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. Ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos olhos. Quanto às servas de quem falaste, delas serei honrado. Mical, filha de Saul, não teve filhos até o dia da sua morte. Vamos ter mais uma palavra de oração. Bom Deus, tua palavra foi lida, ó Pai, que teu Santo Espírito conduza o teu servo para que tua mensagem, ó Pai, chegue aos corações e que o Senhor faça a aplicação, ó Pai, que o Senhor quer para a vida do teu povo. Em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Irmãos, tem um desenho para as crianças lá no fundo, com a chegada da arca, então as crianças podem pegar lá na prancheta e pintar o desenho da história que nós estamos contando hoje. Nós temos estudado a vida de Davi, a história de um homem segundo o coração de Deus, como que nós podemos entender
e procurar fazer as coisas assertivas de Davi ao longo das passagens que nós temos estudado. E hoje nós vamos estudar uma passagem conhecida, que é a passagem de Uzá. Uzá quando tenta segurar a arca. Então, depois de ganhar todo o controle de Israel, né, Davi se tornou o rei de Israel, ele decidiu que precisava trazer a arca de volta. Então, o que ele fez? Ele mandou trazer. E aí, quando Deus, né, deu aos israelitas ordens para construir o tabernáculo, ele estabeleceu critérios pelos quais, e estabeleceu a arca, né? A peça principal era a Arca da Aliança, que era basicamente uma pequena caixa de madeira, de acácia, que estava coberta de ouro, que ornamentada com querubins, com as suas asas cobrindo ela. Tá? Ela continha 2 tábuas da lei, o cajado de Arão e um pouco de maná. Um pouco de maná. E ela representava a presença de Deus, o local da presença de Deus. Onde a arca estava, tinha a presença de Deus. Tanto que só o sumo sacerdote podia chegar e ver a arca, ter acesso à arca. Havia maneiras para os israelitas também carregar a arca, não era de qualquer maneira. E Davi queria que a arca chegasse, né, em Jerusalém, para mostrar que quem governava Jerusalém não era Davi, e sim o próprio Deus. Então puseram ela num carro novo, num carrinho, e partiu a transportá-la para Jerusalém. Enquanto eles estavam descendo a estrada, os bois tropeçaram. E aí Uzá, o que ele foi fazer? Foi segurar a arca para que ela não caísse. Ele falou, vou ajudar aqui para não cair. Ele tentou ajudar, ele tentou fazer algo aos seus olhos bom. E o que estava acontecendo? No momento que ele estendeu a mão, ele foi morto. Por quê? Por irreverência. Por irreverência. Ninguém podia sequer olhar para a arca, que já era punido. Está lá em Números 4, meus irmãos, de 1 a 20. Depois os irmãos podem conferir. O que isso nos remete, irmãos? Que o culto a Deus não é do jeito que a gente quer. Por mais que eu queira ajudar, Deus deixou preceitos ao culto, que não é do jeito que eu quero, do jeito que eu gosto, mas do jeito que Ele prescreveu na sua palavra. Então eu não posso chegar aqui e falar, eu quero ajudar a fazer desse jeito, assim, assim, assado. Não. O culto ao Senhor é prescrito. Tem metodologia, tem algo, uma rotina, um roteiro para se cumprir. Não pode ser de qualquer jeito. Não pode ser de qualquer jeito o culto. A história da arca, né? O problema dessa história é que parece algo estranho para nós. Por que Deus mataria Uzá por tentar proteger a Arca da Aliança? Ele estava tentando apenas ajudar. Por que Deus ia puni-lo? Deus tinha, como eu disse, estabelecido regras para lidar com a arca. Foi mantido no Santo dos Santos, dentro do tabernáculo. E essa sala só o sumo sacerdote tinha acesso. Tá? Então, quando eles movimentaram a arca, né, os coatitas, o povo de Uzá, né, eles foram acusados de carregar a arca e eles não quiseram passar os postes pela argola e carregar da maneira que tinha que ser carregada. Ela deveria ser coberta, ninguém poderia ver, e eles tinham que segurar nos postes, não num carrinho. Eles quiseram inovar, fazer algo diferente daquilo que Deus havia ordenado. Eles não tinham permissão para isso. Eles deveriam cumprir e obedecer. Deus havia decretado que a pena por violar qualquer um dos seus prescritos relativos à arca era a morte. O que nós podemos aprender? Que lições nós podemos tirar da morte de Uzá? Isso não responde à pergunta, por que Deus matou Uzá? Parece-nos ofensivo Deus escolher matar Uzá por algo tão trivial aos nossos olhos. Ele tentou ajudar, tentou segurar a arca, afinal, Uzá estava tentando ajudar apenas, só isso. Ele estava tentando proteger a arca para ela não cair no chão. E ele sentiu necessidade. Por que ele estava sendo punido? Então, para entender a resposta, por que Uzá foi punido, nós temos que entender o caráter e a natureza de Deus. Primeiro, devemos entender que Deus é um Deus santo, sério.
nós realmente não entendemos exatamente o que está acontecendo aqui. Deus não viu isso como algo trivial. Quando dizemos que Deus é santo, nós queremos o quê? Entender que Ele é separado de tudo o resto, Ele é imaculado, Ele é diferente de tudo que nós podemos ver e imaginar. Ele não permite que o pecado esteja na sua presença e por isso Ele rejeita qualquer ação pecaminosa. Deus não aprova qualquer tipo de atitude pecaminosa. Não tem aprovação de Deus no pecado. Nada. Nada. E pense, por exemplo, um cirurgião, meus irmãos. O cirurgião encontra um bisturi sujo. Ele não vai fazer uma outra cirurgia com aquele bisturi sujo. E aí ele está indo, de repente ele vê um bisturi limpo, mas caído no chão. Ele sabe que aquele bisturi está limpo, mas está no chão. Você acha que ele vai fazer a cirurgia com aquele bisturi que caiu no chão? Não, por quê? Porque também está contaminado. Em ambos os casos, o médico ele está tentando manter um ambiente estéril, limpo, um ambiente que não é contaminado. Deus deve permanecer santo, Ele não pode aturar o pecado. Por isso que nós devemos odiar e aborrecer o pecado em nossas vidas. Devemos afastá-lo da nossa vida. Devemos lutar contra o pecado. Ele vai nos assediar. Satanás vai armar ciladas. Nós temos que estar firmes na palavra, revestidos com a armadura de Deus, empunhados pela espada do Espírito, para enfrentar as ciladas do inimigo. Deus sabe que mesmo um único pecado tem o mesmo efeito de muitos pecados. Ambos resultam em contaminação, separação, desconexão com o Criador. E ligado à santidade de Deus, o fato de que Deus é um Deus justo. Em outras palavras, Deus nunca é injusto. Então, Ele deve sempre punir o pecado. Este é o ponto que nós começamos a questionar. Nossa, mas parece injusto Deus matar Uzá porque Ele tentou ajudar, afinal, Ele só queria evitar que a arca caísse no chão. Há uma falha fundamental nessa lógica aqui, tá? Uzá assumiu que o toque dele na arca fosse mais puro do que se a arca tocasse no chão. Ponto. Olha o que R.C. Sproul diz sobre isso. Uzá assumiu que a sua mão estava menos poluída que a terra, mas não era o chão ou a lama que iria profanar a arca. Foi o toque do homem. A terra é uma criatura obediente. Ela faz tudo o que Deus manda fazer em suas estações. Obedece às leis da natureza que Deus estabeleceu para ela. Quando a temperatura cai até um certo ponto, o chão congela. Quando a água é adicionada à poeira, torna-se lama. Assim como Deus a projetou, o chão não comete traição cósmica. O chão não está poluído. Uzá negligenciou o seu próprio pecado. Ele assumiu que não era tão ruim ele pôr a mão ali. E como resultado, ele pensou que Deus ficaria feliz com a sua ajuda. Esses somos nós, quando vamos prestar um culto a Deus de qualquer maneira. Quando nós vamos lá, tem que ir mesmo, né? Como se fosse um fardo e cultuar ao Senhor. Cultuar a Deus não pode ser de qualquer maneira, meus irmãos. Eu não posso zombar de Deus. Eu não posso zombar de Deus. Sabe quando nós dizemos para os nossos filhos? Não suba ali, não vai fazer isso, que você pode cair, pode se machucar. Né? Não faça isso, aquilo, é perigoso. Entre outras advertências, eles continuam desobedecendo, continuam fazendo, correndo. Tudo que a gente falou, eles continuam fazendo contra aquilo que nós falamos. E quando acontece um acidente, eles quebram algo. Aí nós perguntamos, o que aconteceu? Aí eles respondem, bem, eu ia cair, eu ia me machucar, e para não me machucar, eu segurei no vaso, o vaso caiu, quebrou, mas eu não me machuquei, eu estou bem. Embora nós fiquemos felizes que os nossos filhos estão bem, nós vamos lembrar daquilo que nós tínhamos dito para eles muitas vezes. Não suba no sofá, não fique pulando aí, não corra em tal lugar, é perigoso. Tudo aquilo volta à nossa mente. Eu tinha avisado para que vocês não fizessem isso. Vem tudo aquilo na nossa mente. Se vocês tivessem obedecido, não só o vaso, o lustre não teria quebrado, mas vocês estariam ilesos. Não teria acontecido. Essa é a situação que nós vemos com Uzá. Deus disse a forma correta para carregar a arca, nos postes.
nos varões, cujo trabalho deles era usar, tinha que transportar, e não podia ser de qualquer maneira. Deus tinha dado preceitos. O culto não pode ser de qualquer maneira. Deus nos deu preceitos. Eu não posso vir aqui com o resto. Vou usar o domingo para distrair, bagunça, para brincar, para correr, para chegar aqui esbaforido, dormir aqui no culto. Você acha que Deus vai se agradar do culto que você vai prestar a Ele? Não vai. Não vai. O culto não pode ser de qualquer jeito. Deus nos deu prescrições, ofereceu o melhor de nós. O melhor de nós para Deus. Nós estamos prestando um culto de adoração a Deus. É óbvio que nós somos abençoados, porque é aqui no ajuntamento, nessa conexão biológica com o espiritual, que Deus abençoa o seu povo. É aqui que nós estamos, no que nós temos mais próximo do céu, nessa união cósmica aqui. Deus não aceita de qualquer jeito. Não era para transportar num carrinho, era para transportar do jeito que Deus prescreveu. Quando a arca quase caiu, Uzá tentou segurar, mas se ele tivesse seguido as instruções de Deus, isso não teria sido um problema. Mas eles desobedeceram a Deus, assim como as crianças nos desobedecem. Então, ao ver a justiça e o julgamento de Deus, nós também somos lembrados de outro atributo de Deus, a sua misericórdia. Na verdade, Deus seria justificado em nos punir a cada pecado que nós cometemos. Nos punir. Mas Ele é misericordioso. Ele não é aquele Deus, nós lemos aqui, Deus não pune os nossos pecados como deveria. Ele é misericordioso para conosco. Nós cometemos pecado e Ele não faz como Ele fez, como usar. A razão pela qual nós achamos que essa história é tão perturbadora para o nosso senso de justiça é que nós passamos e pensamos a esperar e exigir que Deus estenda misericórdia a nós. Nós devemos lembrar que Deus não tem absolutamente nenhuma obrigação de estender misericórdia para o nosso pecado. Deus não tem que fazer isso. Ele fez e Ele faz pela graça. Ele puniu os nossos pecados na obra de Cristo. Ele foi misericordioso além do que era para ser. Ele deveria punir-nos com a morte. Sproul conta uma história, para ilustrar isso também. Ele conta que estava dando aula para uma classe de 250 alunos na faculdade e ele disse que tinha um trabalho para o final de setembro. Todos tinham que entregar no fim de setembro esse trabalho. E aqueles que não entregassem receberiam a nota 0. No último dia de setembro, apenas 225 alunos entregaram o trabalho. E aí, 25 alunos o procuraram desesperados, pedindo prorrogação do prazo. Eu já fiz isso na faculdade, irmão, vocês já não fizeram? Professor, não consegui fazer, trabalhando, fazendo isso, aquilo, tal. Dá mais uns dias aí para eu terminar esse trabalho. E o professor dava, a gente entregava, passava naquela matéria, O Sproul deu um prazo, falou, então, tudo bem, vamos prorrogar esse prazo. Então, o próximo trabalho previsto, que vocês têm que me entregar, é o final de outubro. Então, vocês entreguem os 2 trabalhos. Chegou o final de outubro, naquele dia, 200 estudantes entregaram e 50 alunos vieram novamente implorando por novas prorrogações. Ele concedeu mais uma vez a prorrogação. E aí chegou o trabalho final de novembro, todos tinham que entregar o 3º trabalho e os atrasados, não tinha mais, e só 150 alunos chegaram. E aí ninguém implorou por prorrogação. E ele perguntou à classe por que eles não tinham entregue os trabalhos. E aí ele falou assim, os alunos responderam assim para ele, não se preocupe, professor, em alguns dias entregaremos para o senhor os trabalhos. Sproul pegou o seu livro, o seu caderno de notas lá de chamadas e começou a chamar. Fulano, você entregou o trabalho? Não, 0. Cicrano, entregou o trabalho? Não, 0. Tem o seu trabalho aqui? Não, 0. Ele foi a lista de ponta a ponta. Chegando lá no final, um estudante falou, não, mas isso não é justo. O que o senhor está fazendo não é justo. Sproul disse, está certo, garoto, isso não é justo mesmo. O justo seria ter dado 0 para todos. Isso seria justo. Deus deveria punir em nós o pecado. Isso seria justo.
Então, todas as benesses que nós recebemos, todas as coisas boas que nós recebemos, é a graça de Deus manifestada na nossa vida. Nós sempre queremos olhar pelo outro lado. Mas por que Deus é um Deus tão mau? Não, Deus não é mau. Deus é gracioso para com alguns e não mau para com os outros. Nós precisamos entender, meus irmãos, o que Deus fez por nós, a maravilhosa graça em nos perdoar, em nos salvar. Devemos reconhecer que o destino de Uzá não é injusto. Na verdade, é o que todos nós merecemos, a morte. Então, quando nós sobrevivemos, depois de cometer o pecado, estamos o quê? Recebendo misericórdia. Em última análise, vemos a misericórdia e a graça de Deus no fato de que Ele perdoa os nossos pecados. Não é que Deus seria injusto não punindo o pecado, mas Ele derramou a sua ira sobre quem? Jesus Cristo, lá na cruz. Voluntariamente Ele tomou o nosso lugar. E toda a punição foi sobre Ele, a ponto de Ele clamar: Senhor, se possível, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. E aí, um momento ele: Senhor, Deus meu, por que me abandonaste? É o momento que Deus puniu a Cristo, com toda a punição, todos os pecados sobre Cristo. E aí ele diz: está consumado. Cristo pagou o preço. Cristo pagou o preço no nosso lugar. Imediatamente após a morte de Uzá, Davi reagiu com raiva e com medo de Deus. Raiva porque ele também, assim como nós, talvez não entendemos como Deus fez isso. E com medo falou: eu vou trazer a arca para cá? Não, é melhor que ela fique lá em Obed-Edom, não vou trazer para cá não. E aí a arca foi para Obed-Edom, ficou lá por 3 meses e Deus abençoou a casa de Obed-Edom nesses 3 meses. E quando Davi soube, ele falou: opa, eu acho que é a hora de trazer a arca de volta. Mas nós vamos fazer da maneira correta. E ele conversou com os líderes. Ele se consagrou a Deus, ele se humilhou diante de Deus, ele fez da forma correta, ele preparou-se para cultuar ao Senhor, ele não se apresentou de qualquer jeito, ele mais uma vez se humilhou diante de Deus e ofereceu sacrifícios, regozijando-se na viagem da volta. Ele usou as pessoas certas e o equipamento certo para o transporte dessa vez. Olha só, meus irmãos, que mudança no coração de Davi. E é nesse ponto que nós temos que aprender, se nós queremos ser homens segundo o coração de Deus, mulheres segundo o coração de Deus, não é porque nós não vamos errar nunca, nós vamos continuar cometendo erros, nós vamos continuar tropeçando, mas nós vamos nos arrepender dos nossos erros e vamos nos humilhar diante de Deus e seguir em frente, com a ajuda, com a direção do próprio Deus. Esse é o entendimento, arrependimento, seguir em frente, humilhando-se diante de Deus. Nós vemos 4 traços importantes aqui, do homem segundo o coração de Deus. Primeiro, Davi reconheceu o seu próprio pecado. Davi teve tempo para se arrepender, buscar a bênção de Deus, antes de empreender aquele movimento de trazer a arca para Jerusalém. Ele ofereceu sacrifícios, sabendo muito bem que Deus não tinha que poupá-lo, que Deus seria perfeitamente justo se matasse ele ou as pessoas que estavam com ele. Relacionado a isso, o fato de que Davi se aproximou de Deus em humildade, em obediência. Obedeceu às suas ordens, os seus comandos, obedeceu à sua palavra. Ele se certificou de que as pessoas estavam prontas, preparando as coisas. Eu não vou vir de qualquer jeito, eu não vou prestar um culto a Deus de qualquer jeito. Eu vou pronto para Deus. Eu vou descansar no domingo. Eu não vou chegar aqui esbaforido, não. Eu vou chegar pronto para cultuar o melhor culto que eu posso dar para Deus. Foi isso que Davi fez aqui nesse instante. Quantas vezes esquecemos esse fato? Quantas vezes nós colocamos o foco só em nós, vamos dormir até tarde no sábado, chega no domingo de manhã, nós estamos aqui abrindo a boca, dormindo, ou muitas vezes nem vimos para a igreja. Ficamos em casa, fala: não, hoje estou tão cansado, vou ficar em casa descansando. Por que você fez isso? Porque você não se preparou adequadamente para o culto. Você usufruiu das bênçãos que Deus tem te dado com a saúde, com o seu dinheiro, com as benesses dessa vida, para usar nos seus prazeres pessoais. E você
se regalou e não veio prestar o culto a Deus, agradecer a Deus por mais uma semana que se inicia, pela bênção da vida, por todas as benesses que Ele tem derramado sobre nós. E aí nós esquecemos disso. Nós desejamos as coisas certas de maneira negligente, né? Ficamos lá lutando contra o sono e quando muito nem vimos ao culto. Os métodos de adoração importam, irmãos. Nós devemos evitar adotar ou adaptar práticas do mundo para serem usadas no momento da adoração sagrada. Há muitos cristãos que desejam certas coisas, mas são negligentes em colocá-las em prática. Não apenas Deus é o único objeto de adoração, mas também revelou o modo aceitável da adoração. Davi reconheceu que não era sobre ele, que era sobre Deus. Deus merecia o melhor. O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. O objetivo nosso, das nossas vidas, é a glória de Deus, seja no casamento, seja no trabalho, seja no meu dia a dia, é glorificar a Deus fazendo da melhor maneira que eu posso fazer. Jovenzinhos que estão se preparando para casar, para a glória de Deus o casamento, é para glorificar a Deus. Jovenzinhos que estão na faculdade, faça para a glória de Deus, não fica lá entrando, nossa, como eu sou inteligente, narizinho em pé, méritos meus, não. É mérito de Deus e a glória de Deus. Aprenda a reconhecer isso na sua vida, queridos. E entenda que a glória é de Deus. Que as benesses da sua vida é Deus que está te dando. E finalmente nós vemos que Davi se alegrou com o caráter de Deus. Por quê? Porque estava dançando e cantando na frente da arca. Por quê? Talvez ele tinha consciência do perdão, da misericórdia que Deus tinha concedido a ele, das benesses que Deus tinha dado para ele, da alegria. E ele estava lá irradiante, estava lá vibrando, oferecendo sacrifícios, estava lá adorando a Deus. E é isso que nós devemos fazer no nosso dia a dia, prestar culto a Deus. A nossa vida deve ser uma vida de culto a Deus, vida de reconhecimento, de humildade, em cada negócio fechado, em cada trabalho executado, em cada viagem feita com proteção e segurança, nós devemos nos alegrar e reconhecer, nossa, obrigado Deus, por mais essa benesse na minha vida, pela sua graça, pela sua misericórdia. Nós devemos ter essa alegria. E talvez Davi estava lá irradiando, dançando por causa disso. Ele percebeu que Deus havia unido Israel e o feito rei, cumprido aquela promessa lá atrás, quando aquele moleque que nem foi chamado na presença do seu pai, lá com os seus irmãos, nem era considerado. Quando ele foi ungido, esse será o novo rei de Israel. É esse quem eu quero para que lidere o meu povo. A promessa havia se cumprido, e talvez Davi percebeu a graciosa graça de Deus na vida dele. Mas a história não acaba aqui, irmãos. Quando Davi voltou para casa, se alegrando, ele se encontra lá com a esposa, Sua esposa estava esperando ele com uma cara de carranca, no rosto. E ela fala assim: você quase pode ouvir o que Mical disse para Davi, no versículo 20. Como o rei de Israel se mostrou digno de honra hoje, exibindo-se sem qualquer vergonha diante dessas servas, de maneira vulgar. Ela foi lá e, ao invés de se alegrar com ele, ela esculachou ele. Ela não foi aquela companheira idônea, Ela foi lá e deu uma dura nele. Ela estava basicamente dizendo: ouça, a maneira como você se comportou hoje pode ser apropriada para as outras pessoas, mas você é o rei de Israel. Você não é qualquer pessoa. Aqui você está se permitindo ser vulnerável à frente de qualquer um. Lembre-se de que Mical era filha de Saul. Ela tinha convivido com o rei de Israel há algum tempo. E antes disso, Davi respondeu duramente para ela. Ele a lembrou de que Deus o escolheu para ser rei de Israel. Preteriu a Saul, seu pai, e escolheu ele. Eu sei que seu pai nunca teria sido o quê? Visto comemorando com o povo de Israel, diante do Senhor. Assim é que eu preciso,
é precisamente isso que eu estou fazendo. Eu estou comemorando diante do Senhor e eu estou preocupado com o que Deus está vendo, o que Deus está olhando para mim, não com o que as pessoas estão pensando de mim. É essa a minha preocupação. Basicamente isso que Davi fala para ela. Quando uma pessoa realmente adora o Senhor, ela não se preocupa. Ela está fazendo da maneira correta, ela não se preocupa com o que as pessoas estão pensando dela, ao seu redor. Algumas pessoas, como Davi, vão dançar, vão cantar, vão pular. Não aqui no culto, né? Aqui não é momento de dançar. Eu tenho explicado isso para os irmãos. A gente tem recebido bênçãos, a gente pula de alegria, a gente fica feliz, a gente dança, canta. Tem o lugar certo, o momento certo para a gente fazer isso. Outros serão silenciosos, reflexivos, vão ficar perplexos ao enxergar como Deus tem sido bondoso para comigo. A questão é que Davi estava reagindo aos feitos de Deus na vida dele, na vida do povo dele, em vez de tentar impressionar as pessoas. A verdadeira adoração responde ao caráter de Deus, somente a Deus. Irmãos, que lições que nós podemos tirar práticas para nós, além do que nós já falamos aqui? É uma passagem que nos ensina muito sobre Deus, o que realmente é essencial, e se quisermos o que? Ser pessoas segundo o coração de Deus, tá? Lembremos que Deus é um Deus santo, justo, misericordioso. Muitas vezes esquecemos que o que nós merecemos de Deus é a condenação. Presumimos que Deus nunca vai punir as coisas erradas que nós estamos fazendo. Sabe aquele pecado que você está cometendo que ninguém está vendo? Que só você acha que só você está vendo? Isso vai ter consequência na sua vida. Eu chamo de pecado de estimação, né? Eu tenho falado. Rompa com o seu pecado de estimação. Lute contra ele. Ele vai ter uma consequência um dia. Tá? Isso vai trazer uma consequência. Se arrependa dele. Cristo já pagou pelos nossos pecados, mas os pecados ainda têm consequências aqui. Tá? Quando nós sabemos o que Deus quer que nós façamos, mas escolhemos nos rebelar contra Deus, desafiamos a agir, né? Aprendeu que Deus é justo e que nós não devemos presumir sobre a sua misericórdia. Nós não devemos achar que Deus nunca vai punir o nosso pecado. Nunca. Chuck Swindoll, né, um comentarista, ele acrescenta, né, o que podemos aprender sobre sermos pessoas segundo o coração de Deus. Ele diz assim: nós vemos Uzá tirado da terra porque ele tocou um artigo ultra sagrado que não era para ser tocado, especialmente por um não levita. Ele era um coatita. Quem se importa com os levitas? Deus se importa. Quem se importa com as pequenas argolas e as varas que deveriam ser o meio pelo qual a arca deveria ser transportada? Deus se importa. Se ele não se importasse, não teria dito nada sobre isso. E porque ele se importa, também nós devemos nos importar. Esse é o ponto aqui. Quando começamos a nos preocupar com as coisas que Deus se importa, nos tornamos pessoas segundo o coração de Deus. E só então começamos a ter liberdade e felicidade como tal. A melhor prova do amor por seu Senhor é a obediência. Obediência à sua palavra. Nada mais, nada menos. Você quer ser como Davi, um homem que mesmo com erros se arrependeu, se humilhou? Você quer se tornar um homem ou uma mulher segundo o coração de Deus? E isso não é ciência, meus irmãos. Não é ciência. Preste atenção nas coisas que Deus considera importantes, em especial uma palavra: obedecer. Obedeça a palavra de Deus. Deixe-me desafiá-lo agora. Onde que eu preciso obedecer? Há algum pecado escondido? Deus sabe e quer que você mude. O foco de sua vida é em si mesmo, na sua família, no seu trabalho, e Deus está lá em segundo, terceiro lugar? Deus quer que você reexamine as suas prioridades e coloque-o em primeiro lugar. Você está vivendo sua vida de um jeito no domingo e no restante da semana de outro jeito?
Deus quer consistência na sua vida. Não é pôr roupa de ver Deus aqui, ser bonzinho, ser ótimo aqui e durante a semana se transformar. Não. Deus quer uma consistência na sua vida. Tá? Viva para glorificá-lo. Você está simplesmente existindo? Eu tenho dito, né, e vou falar muitas vezes aqui para que vocês guardem isso. Uma lâmpada sem energia elétrica continua sendo uma lâmpada, mas ela não funciona, né, com o propósito pelo qual ela foi criada. Nós, sem o Espírito Santo de Deus, continuamos a existir, continuamos a nos relacionar na nossa vida biológica, mas sem o propósito para o qual nós fomos criados. Nós fomos criados para a glória de Deus. Nós vamos continuar vivendo, vamos continuar existindo, sem o propósito da glória, da criação. Deus quer que sejamos reais sobre a nossa fé, né? No conhecimento, conhecendo Ele e seguindo Ele. Não basta conhecer. Deus fez a conexão espiritual conosco. E cada vez que a gente se desconecta dele, e isso só acontece através do pecado, nós vamos nos distanciando. Vamos perdendo a vontade na igreja, vamos perdendo a vontade de estar com os irmãos, vamos desanimando cada vez mais. Deus quer que a gente volte a ter essa conexão com Ele. Tá? Deus quer o que então? Que nós voltemos a viver uma vida conectada plenamente com Ele. Essa semana, meus irmãos, perdemos não só a rainha da Inglaterra, né? Algumas rainhas de alguns lares aí, né? A mãe do nosso irmão Rosivaldo, a dona Rosa Rossetti, a nossa irmã Yolanda, que frequentou, foi membro da nossa igreja por muitos anos. Algumas rainhas de lares. Mas chamou a atenção, né, a rainha Elizabeth II, o falecimento dela. E ela se deparou com o grande rei do universo. Nossa vida, meus irmãos, é como uma fumaça, como uma neblina, que vem o vento e dispersa. Os 70 anos, 80, 96, como o da rainha Elizabeth, não são nada comparado com a eternidade que Deus tem preparado para nós. E aí eu pergunto para os irmãos, como você está se preparando para encontrar com o Rei do Universo? Como você tem se preparado? Como estão os preparativos do seu encontro com Cristo? Que nós estejamos prontos para o encontro do nosso dia com Ele. Que Deus nos abençoe e a glória seja dada a Ele.